Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe. Nesse domingo de ressurreição, estamos muito alegres de estar aqui na presença de Deus, juntamente com os irmãos, também através da internet, e desejando a vocês uma feliz Páscoa. Amém? Que todos nós cristãos aqui sabemos o verdadeiro sentido da Páscoa, mas o irmão Brana, nas suas mensagens, ele saudava a igreja dizendo Feliz Páscoa. Amém? Porque nós cremos numa ressurreição. Amém? E nós, como cristãos revelados, nós sabemos o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, então, nesse domingo de ressurreição, que nesse dia, nessa noite, possa Cristo ressurgir no seu coração, dando esperança, vida, saúde, alegria. Eu sei que os irmãos passaram juntamente com as suas famílias, essa Semana Santa, almoçando, tendo um companheirismo, e tudo isto é muito saudável, muito louvável, porque nós temos um centro. Amém? Nós não estamos nem aqui nem além, nós estamos no centro da revelação da palavra de Deus, amém? Então, uma feliz Páscoa para vocês, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 40, um salmo bem conhecido, glória a Deus. Logo depois eu vou pedir para o irmão Moisés, vamos se colocar de pé, o irmão Moisés vem aqui fazer uma oração para dar abertura nesse culto, irmão Moisés. Depois de eu ler essa escritura, o irmão já se aproxima aqui. Salmo 40, um salmo bem conhecido dos irmãos. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Amém? Esperei com paciência no Senhor. Amém? É isso que cada um de nós estamos aqui nessa noite. Esperamos com paciência e cremos que nessa noite nós seremos abençoados. Irmão Moisés, oração de abertura. Deus abençoe a todos que puderam chegar aqui, aos irmãos que estão assistindo pela internet. Inclinemos nossas cabeças. Senhor Jesus Cristo, graças damos ao Senhor por estarmos mais uma vez diante da Tua presença para testemunhar da Tua palavra, Senhor. Agradecemos também por cada irmão ter conseguido chegar aqui, porque sem ele, Senhor, não conseguiria ouvir a Tua própria palavra, Senhor, porque há um fundo clamando por outro fundo, um falando e outro ouvindo, Senhor. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem tomar os seus assentos, irmãos. Nós vamos cantar um hino novo, né? Mas os irmãos já conhecem, né? Meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Lá longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre.
na solidão da vida. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm, tentando me arrastar para longe da presença dele. A vida é do Mestre, meu coração é o meu caminho é do Mestre. A esperança é meu Mestre. Feche teus olhos. Quantos irmãos vão solando? Feche teus olhos. Isso. Agradeça a Deus por esse domingo de ressurreição. Aleluia. Obrigado ao grande Mestre, Senhor Jesus Cristo, digno de toda honra, toda glória e de todo louvor, que nas tempestades da vida, durante essa semana, os ventos sopraram, nós podemos estar aqui nesse domingo de ressurreição, onde o mundo está festejando a Páscoa do modo deles, Deus. A tua esposa, a tua noiva, aleluia, vem aqui te dar graça, Senhor. Porque um dia o Senhor saiu daquela tumba, Pai, aleluia, para nos dar vida e vida com abundância naquele grande domingo de ressurreição. E nós ressurgimos, Pai, através da palavra, para uma nova vida, Deus. Ó Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos nesta noite, Pai, para engrandecer o Teu nome. Os meus irmãos estão orando no seu banco, Pai, cada um à sua maneira, com as suas frontes curvadas, com os seus olhos fechados, com o seu coração apertado, aleluia, pedindo uma reconciliação essa noite. Ó Deus, socorre-nos, ó Pai, nas tempestades da vida, aleluia, quando o barco quer afundar, Senhor, aleluia, toma controle do barco, toma controle de nossa vida, Pai. Abençoa esse ministério, aleluia, abençoa, Senhor, aleluia, essas águas profundas, aleluia, que nós vamos navegar. Obrigado, Deus, obrigado, muito obrigado, aleluia, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos aplaudir a Cristo. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Muitas 3 vezes. Deus está aqui neste momento. Sua presença entregue sua vida.
isso de pé. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos aguentam só mais um de pé, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tinha marcado aqui, está aqui. Vamos ver. Está aqui. Vamos adorar a Deus. Dó. Podem tomar seus assentos. Irmã Cirlei já passa com o seu hino. Glória a Deus. Depois, solo para as ofertas. Depois do hino da irmã Cirlei. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Irmãos, pode acompanhar também o hino. Não chores. Glória a Deus. A nossa chegada no céu. Os anjos se alegrarão, cantando e saudando os bem-vindos, os que vencem a tribulação. Não chores mais, só Jesus satisfaz.
Glória a Deus. Aleluia. Solo para as ofertas. Irmão Dino, já passa com o seu hino aqui, né, irmão Dino? Glória a Deus. Solo para as ofertas, depois o irmão Dino vai cantar. Vocês estão felizes com o irmão Dino? Amém? Estou muito faceiro. Companheiro, irmão Dino. Deus te abençoe, irmão Dino. Amém? Aleluia, seus irmãos. Cantar uns cânticos aqui, né? Tanto cântico que a gente sabe que a gente às vezes acaba até esquecendo, né? Tantos hinos. A minha Nancyzinha que sabe um monte de hino antigo, né? Daqueles bons. Tem um que eu aprendi com ela, que eu vou cantar aqui, Saudade, né? 375. Nossa, ela sempre cantava, eu roubei dela assim. Tem muitos hinos novos que eu amo, né? Mas tem muitos antigos que é melhor ainda, né? Linda pátria estou muito longe, triste estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Quantos tem saudade? Vamos de novo? Estão com saudade da pátria? Às vezes a gente tem que dar no espírito da canção, né? Do hino, né? Vamos lá de novo. Linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Quando será
para o céu irei. Dá o comecinho final para finalizar. Dali a pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Amém? Muito bom esse hino, né? Estamos pegando os hinos, devagarinho nós chegamos lá. A letra. Eu amo muito a letra, né? Que a gente tem que entrar no espírito do louvor, né? Do cântico, mas tem que entrar com a alma dentro do que fala na letra, né? É outra letra muito boa aqui, né? É dos mais novos, né? Mas que a gente canta e a gente conseguir entrar na melodia do hino com a nossa alma, a gente vai melhor adorar a Deus, né? 387.
a Bíblia para o céu, diz assim, ó, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, só para os que nele creem. Amém? Chegou a melhor hora agora, né, irmãos? Cantamos, nos alegramos. Vamos receber o nosso pastor Vanderlei de Andrade, trazendo o tema Nosso Irmão Mais Velho. Apocalipse 3, verso 14. Deus abençoe. Somente crer. Senhor Deus, aqui estamos nesta hora, meu Pai, para pedir a Tua ajuda, para que possamos falar somente a verdade. E quando estamos no púlpito é como se estivesse diante do tribunal, Senhor. E aqui queremos falar somente a verdade, somente aquilo que está na mensagem e na Bíblia do Teu profeta, Senhor. Queremos, ó Deus, nesta noite entrar, meu adentro. Queremos, ó Deus, caminhar na Tua revelação. Nos ajude, abra o nosso entendimento para que possamos, Senhor, crer sempre da maneira correta. Se crermos algum dia de uma forma errada, que possamos corrigir, ter a humildade para corrigir, porque Tu sabes, Senhor, que estamos aqui comprometidos somente com a Tua palavra, não estamos comprometidos com nenhum homem, Senhor, mas somente com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a palavra, Apocalipse 3, verso 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz a Bíblia: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados. Nós vamos falar sobre esse tema, nosso irmão mais velho. Nosso irmão mais velho. Nunca preguei isso para a igreja. É a primeira vez que vou pregar sobre isso. Mas examinei e está na mensagem, está na Bíblia. Então não tenho medo de pregar. Amém. Mesmo que eu sempre tive isto comigo, mesmo que eu fique sozinho, eu sempre fico com a palavra. Amém. E se eu errar, não tem dificuldade em corrigir, porque se o nosso profeta teve a humildade de um dia dizer: eu pensava que era assim, mas Deus me mostrou que não era assim, então por que eu vou me esquivar ou não me humilhar também? Amém. Mas se está na mensagem, está na Bíblia, é o assim diz o Senhor. O tema assusta o povo da mensagem, porque o povo da mensagem tem sido unicista. Muitos de nós, a maioria de nós, saímos até da unicidade e viemos para a mensagem porque combinou. Amém.
combinou a maneira que estavam crendo, estava igual à igreja unicista. Quando que o profeta disse na mensagem a deidade explicada, disse: muitos dizem, William Branham é unicista. E o irmão Branham dizia: eu não sou unicista. E eu não sou só Jesus. Amém. Engraçado, não sou só Jesus, mas sempre nós pregamos que é só Jesus. E o irmão Branham diz que não era só Jesus. E que não era trinitário também. E que ambos estavam errados, e que a verdade, a revelação estava no meio, entre os dois. Então, muitos dos ministros recebem uma luz, e é verdade aquilo. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é examinar tudo, como diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retende o bem. Amém. O irmão Branham diz: você come a torta, você deixa de comer a torta de cereja por causa da semente? Não, você deixa a semente de lado e come a torta. Você deixa de comer o frango por causa do osso? Não, você come a carne e deixa o osso de lado. Então é assim que muitas vezes nós devemos fazer, que muitos ministros têm bastante osso, mas aquilo que é carne, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é saboroso, aquilo que é puro, aquilo que é correto, nós devemos tomar, sem nenhum medo. Porque o irmão Branham disse que ele era calvinista naquilo que o calvinista estava certo, era arminianista naquilo que os arminianos estavam certos. Ele era um pentecostal naquilo que o pentecostal estava certo. Amém. Ele era um batista naquilo que o batista estava certo. Porque toda a mentira tem uma porcentagem de verdade. Então você não vai pegar a mentira, deixa a mentira de lado e pega a verdade. Então muitos têm uma luz em determinado assunto, e ali eles focam naquilo e só pregam aquilo, só falam aquilo e não saem mais daquilo. Eles se denominam em torno daquele assunto e não buscam mais, se fecham. E do Espírito de Deus se retira. Porque nós aprendemos com o nosso profeta que a revelação é eterna. E que nós não podemos prender mais o Espírito Santo. É verdade. É Ele que nos prende, mas nós prender Ele não. Teve um tempo que as denominações prenderam, mas o sétimo anjo, a mensagem do entardecer, libertou o Espírito Santo. Amém. E ele está livre. E o apóstolo Paulo diz: a palavra de Deus não está presa. Muitos querem prender a palavra e se denominam. Uns trouxeram no começo o batismo, que é o mistério, que é um dos mistérios, irmão Branham fala. A semente da serpente. Trouxeram a maneira correta de vestir, aquilo que o profeta ensinou, a Bíblia ensina. E se fecharam nisso, só ficaram nisso, só repetindo logo que eu cheguei na mensagem, só se pregava batismo em nome do Senhor Jesus, a unidade de Deus e a santificação, e a mulher não pregar no púlpito e essas coisas. Era só isso, sempre era isso. Você sabe, os mais velhos sabem que era só isso. Se fecharam e não deixaram entrar mais nada, como se isso fosse toda a verdade, quando Paulo fala que isto é apenas rudimentos da doutrina de Cristo. Então, veja só, mas Boaz, um tipo de Cristo, disse para os seus servos: deixa cair algumas espigas para essa moça, para Ruth. Deixa cair. Os servos de Boaz, que é tipo de Cristo, deixavam cair, e ela ia catando as espigas. Amém. A noiva de Cristo está sendo servida por muitos ministros que se denominaram em torno de um assunto verdadeiro,
e fecharam a porta para os outros demais. Mas a noiva de Cristo vai catando. Amém? Vai pegando a Ruth, a pequena Ruth vai pegando. Porque a ordem, deixa cair algumas espigas. Aleluia. Aleluia. E nós temos pegado isso. E nós examinamos tudo e retemos aquilo que é verdadeiro. Amém? Eu não tenho medo de pregar sempre a verdade, porque eu sempre digo para você, não estou aqui por causa de um tique de refeição. Muitos pastores sabem que é a verdade, e eles escondem, são os que crucificam e sepultam a palavra. Escondem da congregação, porque eles têm medo que a congregação, que o povo, que hoje tem sido apenas um meio de negócio, são os seus clientes, e tem medo que eles os deixem, vão embora, e eles não têm mais dinheiro, e muitos deles não sabem nem trabalhar, nunca trabalharam na vida, e aí eles têm medo de passar fome. Mas eu não tenho medo de passar fome. O que Jesus repreendeu os discípulos, se Deus sustenta os pássaros, os passarinhos, não vai sustentar vocês? Amém. Não vai cuidar de vocês, homem de pouca fé? Amém. É Deus que cuida de nós. Amém. E nós não vivemos só para comer, a vida aqui é passageira. O importante é nós ficar com a palavra, custe o que custar. Fale de nós, nos calunie, lanceteie, fale o que quiser, nós vamos ficar com a revelação de Deus. Amém. Então, o princípio da criação de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, quando nós falamos que Ele foi criado lá no princípio, que é desde o princípio, isso não quer dizer que foi literalmente, mas foi em forma de semente. Cristo estava lá antes da fundação do mundo na mente de Deus. Ele pensou em ter um filho. Porque ele tinha um atributo de pai. E ele pensou em ter um filho, ele começou a pensar em tudo o que ele ia fazer. Ele criou tudo primeiro, diz o profeta, na sua mente. Por isso que Apocalipse 13, verso 8, diz que Jesus, o Cordeiro, foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Mas como foi morto? Se foi faz 2000 anos que ele foi morto. Mas já na mente de Deus já estava tudo ali, projetado na mente de Deus. Jesus, o Filho, estava em Deus lá antes da fundação do mundo, assim como eu e você estava lá. Amém. Porque a Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele nos elegeu, Deus nos elegeu, o Pai nos elegeu nele quem? Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Então veja, nós estávamos lá, nós já existia na mente de Deus. A mensagem é a união invisível da noiva. O profeta fala, 216, o chamado do Espírito Santo esquadrinhando os corações, estás tornando o tipo completo. Nunca pecaste em primeiro lugar. Deus nem o sabe, você nunca pecou. Está no mar do esquecimento, você nunca fez. Foste acusado disso pelo acusador, porém realmente desde o princípio estavas predestinado para ser filho de Deus. Amém. Quem estava na mente de Deus, Deus não viu pecado, Deus não viu erro. E coisa boa, você não está feliz por isso? Amém. Amém? Estás parado aí levando o seu antigo livro de divórcio, é repudiado, estás morto, absolutamente fora da existência, mesmo na mente de Deus. És a noiva virtuosa de Cristo, lavada no sangue precioso, virtuosa
preciosa, virtuosa, sem pecado. O Filho de Deus parando-se com uma noiva. O Filho de Deus parando-se com uma noiva. Palavra pura, inadulterada, que ele levou pela água do seu próprio sangue, que se converte em carne, manifestou que ele pode tomar-te, o qual era predestinado no seio do Pai, antes do princípio, o mesmo como ele era. Amém. Você foi predestinado, estava predestinado no seio do Pai, assim como ele, o Filho, estava predestinado no seio do Pai. Por isso que a Bíblia diz em São João 1, versículo 18: ninguém nunca jamais viu a Deus, ninguém viu Deus, mas o unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Nós vamos caminhando com a mensagem do profeta de Deus. O irmão Branham explica aqui sobre o que é o princípio da criação de Deus. Quando tudo principiou, quando Jesus Cristo realmente começou, ele estava lá na mente de Deus. Mas há 2000 anos atrás aconteceu a coisa real. Laodiceia, a igreja, a era de Laodiceia, 68, a partir do 68, o profeta diz: o princípio da criação de Deus. Isto é o que o Senhor Jesus diz que ele é. Porém, essas palavras não significam o que nós sempre temos pensado de acordo com o que temos ouvido. Tomando-as assim como soam, tem dado a ideia a multidões de pessoas que Jesus foi a primeira criação de Deus. Olha só. Uma ideia errada. Era a primeira criação na mente, tudo estava na mente de Deus, mas não literalmente. E assim dando a entender que ele foi algo menos que a deidade. Logo, esta primeira criação criou todo o universo e tudo o que este contém. Mas isto não está certo. Quer dizer que Deus foi ajudado na criação, isso vai contra a Bíblia, diz o profeta aqui, porque a Bíblia diz em Isaías 44, 24, que Deus disse assim: eu fiz tudo sozinho, sem ajuda de ninguém. Deus não precisa ajuda de ninguém. Deus não reparte sua glória com ninguém. Por que Jesus é glorificado agora? Por que nós somos glorificados? Porque Ele está em Cristo e porque Ele está em nós. Amém. O profeta diz: tudo que Deus era derramou em Cristo, seu Filho. E tudo que Cristo era, agora o que Deus era? Tudo que Deus era derramou em Cristo. O que Deus era? Salvador. Jesus é Salvador. Ele é Pai. Jesus é chamado Pai da eternidade. Ele é curador. Jesus é curador. Deus é curador. Salmo 103, verso 3, é Ele que sara todas as tuas, Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém. Tudo que Deus era, Jesus Cristo, e em Jesus foi derramado. E tudo que Jesus era, foi derramado na igreja. Amém. Aleluia. Por isso que o profeta diz que não é Ele que cura mais. Agora é você que diz a palavra: em meu nome curarão os enfermos. É por isso que o irmão Branham diz: não é ele que move a montanha, é você que diz, mova-te, é você que ordena, você tem que dar ordem. Não é ele que expulsa o demônio, é você que tem que expulsar o demônio, porque Amém. Tudo que estava em Cristo foi derramado na igreja. Amém. Amém. Perfeito. Aleluia. É coisa boa isso aqui, né, irmão? Então, Deus não precisa de ajuda. Diz o profeta: vocês sabem que isso não combina com o resto da Bíblia. Não combina. As palavras são, na verdade, essa palavra, o princípio da criação de Deus, lembrando diz que
que na verdade é isso aqui, ó. Ele é o originador, ou autor da criação de Deus. Agora sabemos já por certo que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Quando que Jesus é Deus? Quando Deus esteve nele. Você é Deus quando Deus está em você. Você é Cristo quando Cristo está em você. Irmão Brana diz: enquanto Cristo não está em você, você não é nada. Você é um pecador. Mas quando Deus está em você, você é Deus. Caminhando na terra em 2 pés, com 2 olhos, com 2 mãos. É Deus. Aí as pessoas entendem errado. Porque o irmão Brana diz que Jesus recebeu o Espírito Santo em plenitude quando foi batizado nas águas do Rio Jordão. Até ali ele tinha o sangue de Deus. Mas a partir do momento que ele recebeu, aí sim, era Deus em carne humana. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, Deus está em você. Vocês estão entendendo? Amém. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é que fez tudo? Foi Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Êxodo 20, verso 11. Vê você, já não há nenhuma dúvida de que Ele é o Criador. Ele é o Criador de uma criação física completa. Deus criou tudo. Toda a criação antiga, tudo que existe desde lá do começo, foi Deus, o Pai, que criou. Amém. Mas Jesus é o Criador do quê? Aleluia. Certamente agora podemos entender o significado dessas palavras ao ter qualquer outra interpretação, significaria que Deus criou a Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? Porém, agora está aqui em meio da igreja, enquanto está aqui nesta última era, revelando-nos sua gloriosa pessoa. Ele diz de si mesmo, Jesus disse de si mesmo, que é o autor da criação de Deus. Ele disse, Jesus disse: eu sou autor da criação de Deus. Amém. Esta, diz o profeta, é outra criação, não é aquela antiga criação, é outra, é uma nova criação. Amém. É o segundo Adão que foi criado, ele é o princípio da criação de Deus. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele foi o primeiro, é o Filho de Deus, é o filho mais velho, é o nosso irmão mais velho. Amém. Isso tem a ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador daquela igreja. O esposo celestial, que é Cristo, criou sua própria noiva. Amém? Com o Espírito de Deus desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu o seu corpo. Eu quero repetir isso, ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre de Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Isto seria o homem pecaminoso produzindo um corpo. Isso não haveria produzido o último Adão. Dele foi dito: mas um corpo tens, o Pai, preparado para mim. Deus, não foi Maria que providenciou aquele corpo. Maria foi a incubadora humana e ela reteve aquele menino santo e o trouxe à luz. Era um Deus homem, era o Filho de Deus, ele era a nova criação. Amém. Homem e Deus se juntaram. Ele foi o primeiro ser desta nova criação. Ele encabeça essa nova raça. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Não é o Adão velho que caiu, que é o cabeça. Agora é Cristo, o segundo Adão. Amém? Ele, diz o profeta, ele é o cabeça, citando Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio. É o princípio. E o primogênito dentre os mortos. O que morreu, o primeiro que morreu e ressuscitou. Amém. Dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, verso 17. Aqui podemos ver que, embora o homem seja a velha ordem ou criação, agora em união com Cristo tem chegado a ser a nova criação de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 10. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhando na palavra. Deu para entender o profeta explicando. Nós queremos falar somente o que o profeta disse. Amém. Nós não queremos a nossa... Se alguém se levantar contra, vai se levantar contra o profeta. Contra Vanderlei, pobre coitado. Vai se levantar contra o profeta de Deus. Porque nós sempre... deixamos muita escritura passar por alto. Nós passamos por alto em muitas escrituras e em muitos parágrafos do profeta. Tem gente que se parou nos trovões, se denominou, inventou um João, inventou no outro mensageiro, outro inventou não sei o quê, e assim sucessivamente. As pessoas, os ministros, têm feito um reininho. Nós não queremos fazer um reininho, um impériozinho para nós. Eu nem gosto de igreja de ninguém. É bom que nem um pastor pense em me convidar para, se quiser vir aqui, vem. Mas eu não gosto. Eu particularmente, eu gosto só de pregar aqui no meu púlpito da minha igreja, ou nos lugarzinhos que eu vou, onde tem irmãos que creem como eu creio, e que eu atendo eles. Eu gosto, eu sou assim, não tenho que estar namorando, nem ter relação sexual com uma esposa de outro homem. Não tem problema nenhum em ser meus amigos, em vir aqui, não tem problema, mas eu gosto assim, eu não estou formando um impériozinho, eu já estou no reino de Deus, eu quero estar no reino de Deus, eu quero estar no império de Deus, e não importa se diz o grupinho é pequeno, se você não pregasse essas coisas, sua igreja seria grande, não importa se é pequena aos olhos dos homens, importa se é grande aos olhos de Deus. Amém. É isso que importa, é como Deus está vendo a coisa. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez o que eu prego alguém me deixe, né? Mas vai deixar por ser covarde. Porque eu sempre venho, se assente e mostre que eu estou errado. Sempre diz para todos que saíram daqui, vocês venham, me mostrem, porque eu terei eu creio que terei humildade para me humilhar para a palavra, não para o pensamento de vocês, para a ideia de vocês, mas para a mensagem do profeta e a Bíblia. Mas nunca vieram. Nunca vieram. São covardes. Deveriam se humilhar para a palavra. Porque nós não fechamos as portas. Amém? Nós não debatemos para querer ensinar, nós também queremos aprender. Ensinar o que nós temos e aprender o que os outros têm para nos ajudar. Porque a igreja é o corpo de Cristo, um deveria ajudar o outro. Os ministros, uns deveriam ajudar o outro. Mas como cada um quer ter o seu reininho, nenhum aceita a ajuda do outro. Um quer saber mais que o outro. Falta de humildade quando Deus, Ele é simples. Vamos à mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós, pregado em 1964. Para nós, tirei o título daí. O nosso irmão mais velho, o pastor Vanderlei, inventou essa. Não, isso aqui está na mensagem. Amém. Diz o profeta, na página 17. Página 17, aqui não tem parágrafo. É da tradução da Voz de Deus. Agora nós temos um irmão mais velho.
É o profeta falando. Amém? Vocês creem no profeta? Porque muitos dizem que creem no profeta até enquanto não vai contra, não choca com a ideia deles. A hora que choca com a ideia deles, já abaixam a cabeça, já ficam tristes, já vão embora. Mas se nós cremos no profeta, vai dizer, eu também me chocou algumas coisas que eu comecei a enxergar, a ver. Chocou com a ideia que eu tinha, com o pensamento que eu tinha. Mas digo, vamos examinar, porque a Bíblia diz, examinais as Escrituras, se cuidais, ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós temos que deixar o orgulho de lado e se humilhar para a palavra, São João 5,39. Examinai as Escrituras, examinai tudo, buscai no livro do Senhor e lede. Amém. Isso é o mistério da deidade de Cristo. Agora, diz o profeta, nós temos um irmão mais velho, Jesus, o Filho de Deus. E ele veio pagar por nós. Por isso que a Bíblia diz que ele é digno de recebê-la em Apocalipse. Honra e glória e louvor, porque ele comprou para Deus homens de todas as nações, tribo e língua. Ele pagou o preço. Deus não poderia morrer, por isso que ele teve que fazer esse filho, ele teve que ser pai, ele teve que ter um filho. Amém. Porque ele, como Deus, não podia sangrar, não podia morrer. Deus não podia levar os pecados nossos. Sabe, Deus não podia. Por que que Deus não pode? Porque ele é santo, santo, santo. O profeta, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo tomou sobre si nossos pecados, o que ele sentiu? Ele se sentiu desamparado. Diz que Deus se afastou dele, porque ele estava em pecado. E ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? E o profeta diz, Deus teve que deixá-lo sozinho naquela cruz. Porque Deus não se une ao pecado. Perfeito. É por isso que não tem como anular o Filho de Deus. Amém. Aleluia. Somente cegos, nós estávamos cegados ignorantemente, sendo unicista apenas, interpretando mal a palavra, quando não ficamos com aquilo que realmente o profeta ensinou. Aleluia. E o irmão Branco chegou a dizer que Jesus foi para o inferno. Uma vez eu preguei aqui, o irmão Branco disse, ele foi para o inferno, porque todo pecador tem que ir para o inferno. Ele levou a culpa nossa. Aleluia. Ele veio pagar por nós, se apenas crermos e pudermos entrar no véu com Ele. Ele é o nosso Moisés, Jesus o nosso Moisés de hoje. Moisés velado foi a palavra viva para o povo. Hoje Jesus velado é a palavra viva para as pessoas. Jesus na igreja, no Espírito Santo, o Filho de Deus, nas pessoas, revelando a palavra pela promessa deste dia, faz exatamente do mesmo jeito a mesma coisa agora. E olha o tema da mensagem do profeta: o poderoso Deus desvelado perante nós. Está desvelando Deus, mostrando quem é Deus. Vamos em outra mensagem. Essa é de 57, Hebreus capítulo 2, segunda parte, 173. É uma coisa que eu estava lendo, isso aqui eu não busquei em busca nem nada. Eu comecei a pegar o livro de Hebreus, as mensagens de Hebreus que estava ali, e pá, daqui a pouco isso aqui. Digo, é do Espírito Santo, é da vontade de Deus de eu pregar isso aqui mesmo. Eu ia pregar outro tema, mas não vou pregar isso aqui mesmo. Está na mensagem, é o profeta, é Deus falou, eu creio. Então, não vê você, irmão e irmã? Toda coisa é a graça,
Tudo isso é a graça. De qualquer modo, não é o que você faz, é o que Ele já fez por você. Agora você nada pode fazer para ter mérito de sua salvação. Sua salvação é uma dádiva. Cristo se fez pecado para que você se tornasse justo. E Ele é o tipo certo de autor da nossa salvação, porque Ele sofreu exatamente como sofremos. Ele foi tentado exatamente como somos. E Ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. Amém. Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Amém. Porque Ele sabe pelo que passamos. Oh, bendito seja o seu nome. Amém. Aleluia. Ele não se envergonha, por isso que Ele entende nosso sofrimento. O Filho de Deus, Ele entende, mas Deus estava nele. Ele era Deus porque Deus estava nele. Ele sempre disse: não sou eu que faço as obras, o Pai que está em mim é o que faz as obras. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê não a mim, mas aquele que me enviou. São João 12, 44, 45. Amém? Amém. Deus estava nele fazendo as obras. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Cristo, Ele foi o canal de Deus. Amém? Amém. Vamos mais aqui nos parágrafos. Tem muita mensagem, nós não vamos ler tudo, não tem como. Muda Deus seu parecer? Parágrafo 179 e 180. Agora observe, quando Jesus veio, observe o que Ele fez para provar que Ele era o Messias, esse ungido. Um dia, depois que Ele recebeu, o Pai tinha descido e habitado nele na forma de uma pomba descendo do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. Foi a partir dali que Deus desceu na forma de uma pomba. Deus desceu e passou a habitar no dia do batismo dele. Essa é a razão porque Ele disse. Aí Ele pode dizer: eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Amém. E o irmão Branham disse que ele somente se tornou o Messias daquele momento em que ele recebeu Deus em plenitude. Deus em plenitude, amém? Amém. Agora veja a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 81, 82, 83. Jesus disse: não vos pertence saber esta hora ou tempo, e ninguém saberia, disse, mesmo o filho. Quer dizer, o filho não sabia. Agora o profeta diz: até agora não sabia. Ele não soube. Ele disse que não sabia por um tempo. Porém, depois de sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão à glória, ele recebeu de Deus o futuro da igreja. Que coisa! Então ele retornou para trazer esta mensagem à igreja. Esta mensagem da sua vinda e a condição de suas igrejas no decorrer das eras. Ele não pôde fazê-lo antes de sua morte, sepultamento, porque ele não sabia. E não pôde fazer antes de sua morte, sepultamento e ressurreição, porque ele ainda não sabia isto. Porém, você notou como a Escritura declara aqui, em Apocalipse capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, Cristo. Deus deu a revelação para quem? Para Cristo. Como, 84, como Deus o Pai deu a revelação a seu Filho Jesus Cristo, e Ele enviou o seu anjo a João para notificar estas coisas que eram, que são e que serão. Oh, está colocado belamente. Qual é o tema dessa mensagem? A revelação de Jesus Cristo. De quem recebeu a revelação?
de Deus o Pai e passou para João. Aleluia. Como a gente passa por alto, né, nas mensagens, lê as mensagens, não presta atenção. Assim como há muitos anos nós passamos por cima de Atos 2:38, passamos por cima de muitas escrituras. E aqui está bem claro, ele não sabia, mas foi depois ele podia dizer, eu sei, agora eu sei tudo. Porque quando ele ressuscitou, no capítulo 28, verso 18 de Mateus, ele disse, todo poder me foi dado. Ninguém dá poder para Deus, ele não era Deus. Ele não era Deus. Deus tem todo o poder. Deus deu todo o poder para ele, porque ele é o princípio da criação, da nova criação de Deus. Amém. Aleluia. E é em Cristo que ele, Deus, é adorado. Ele é visto através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele é adorado através de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Não tem como você separá-lo. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Glória a Deus. Mas que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. O profeta falou, eu creio. A Bíblia fala, eu creio. Amém? Glória a Deus. O desvelar de Deus 270. Note então, nós então nos tornamos parte dele. Assim como você é o véu, ou vela, que quer dizer que você esconde Deus, você é um véu que esconde Deus, você é parte dele, contanto que Cristo esteja em você. Você só é parte de Deus se Cristo estiver em você. Como Cristo era Deus, porque Deus estava nele. Aqui está. Por que Cristo era Deus? Porque Deus estava nele. Se Deus não estivesse em Cristo, ele não poderia ser Deus. Se Cristo não estiver em você, você não pode ser parte de Deus. Como Cristo era de Deus, porque Deus estava nele, o fez Deus. E como Cristo está em você, a esperança da glória, você se torna parte de Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Você se torna parte de Cristo, contanto que Cristo esteja escondido em você. Amém. Aleluia. É muito bom isso aqui, né, irmãos? Vamos parar por aqui. Eu quero deixar mais uma escritura, que não adianta dar tudo de uma vez só, né? Vamos devagarinho, senão nós se embuchemos tudo. Vamos deixar uma escritura aqui em São João, duas escrituras, vamos unir duas escrituras aqui. São João 20, verso 17. Você vai ver que Jesus tinha um Deus, e cria em um Deus. Jesus, aqui, ele disse, vamos ver aqui, palavra São João, capítulo 20. Após a ressurreição, Jesus diz aqui, aparece para os discípulos e diz, São João 20, verso 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes. Aqui ele está falando para Maria. Não foi para seus discípulos, foi para Maria. Vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém. É a palavra, meus irmãos. Nós não podemos torcer a palavra, nós não podemos anular a palavra, nós não podemos quebrar a palavra, nós não podemos deslocar a palavra está unida com aquilo que o profeta ensinou, ela está correta, é Deus, é assim diz o Senhor. Amém. O vosso Deus e o meu Deus, eu vou subir para o meu Deus e o vosso Deus. Amém. E aí vamos unir lá com Apocalipse,
capítulo 3, Apocalipse 3, verso 12. A quem vencer eu farei coluna. Isso é Jesus falando, Filho de Deus. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha que ele sempre usa a expressão no meu Deus. Deus nunca exaltou a si mesmo. Jesus Cristo, aliás, nunca exaltou a si mesmo. Ele sempre exaltou a Deus. Ele sempre deu glória para Deus. E diz: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. Ele tem o nome, ele veio com o nome do Pai, o nome, diz o profeta na mensagem do 1º selo 283, veio com o nome Redentor. Na terra seu nome era Redentor, mas quando ele subiu aos céus, ele subiu com um novo nome. Será revelado nos trovões, e os trovões estão revelados. Amém? No que o profeta diz, que a revelação dos 7 selos são as revelações contidas. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Está tudo revelado. Amém, nós cremos nisso, né, irmão? Nós não cremos só nessa parte, nós cremos mais além. Tem gente que crê assim como estão pregando aqui, mas quando chega novo nome, chega nos trovões, chega no selo, eles não querem nem ouvir. Mas nós não se denominamos em torno de uma coisa, nós queremos toda a palavra. E o profeta diz: quando a noiva souber, a igreja souber o que ela é, o rapto se dará. Nós temos que descobrir todas essas coisas, amém? Para que nós saiba o que é que nós estamos adorando, quem é que nós estamos adorando, amém? Nós temos que saber quem estamos adorando, nós temos que saber quem nós somos, nós temos que saber de onde nós viemos, e nós temos que saber para onde nós estamos indo. Amém. Amém. Vamos se colocar em pé? Aleluia. E Deus abençoe. Pai eterno, te agradecemos pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, Pai, que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, nós sabemos que não somos merecedores, não somos dignos de tamanha honra, tamanha bênção, tamanha glória, Senhor. Que possamos segurar a Tua palavra, que Teus filhos segurem a Tua palavra, guardem ela no seu coração, e que a cada dia nós possamos subir, crescer em revelação, para que daqui a pouco nós possamos ir embora dessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo, trabalho com os jovens às 17 horas. Diz o irmão Joaci: tragam suas Bíblias, hein? O irmão vai estar fazendo trabalho com os jovens. Venham às 5 horas, 17 horas, domingo que vem, adorar a Deus. Quarta-feira temos o culto de oração com a palavra de Deus. E sábado às 18 horas, o culto, aliás, sábado estarei viajando. Só domingo, irmão. Sábado estarei viajando para Amaral, lá com o irmão
Tiago e a sua família levando a ceia ali para os irmãos, tendo culto ali com eles. Então sábado não vamos ter culto, só apenas domingo a partir das 17 horas. Quem quiser vir assistir o culto de jovens, já venha mais cedo para assistir. Vamos adorar a Deus, aproveitar, né? É 2 cultos, 3 cultos na semana, vamos adorar a Deus, vamos se esforçar para vir, nós precisamos, irmãos, entrar no Espírito de Deus, andar com Deus como menor que andou, para nós ir lá. Senão nós vamos ficar para a grande tribulação e não adianta choramingar. Vamos ficar. Hein? Deus abençoe vocês.